Olá, seja muito bem-vindo ao Talento em Foco. Eu sou Érica Lotes, mentora de Capital Humano, e estou aqui com você com o tema competências. Você já parou para pensar por que algumas pessoas produzem resultados tão fabulosos, com os mesmos recursos, tempo e disposição de informações que outras pessoas têm? Porque algumas pessoas constroem carreiras maravilhosas, ao passo que outras pessoas acabam, ficando pela metade do caminho, apesar de também terem vontade de conseguir atingir um objetivo. E talvez a resposta, entre tantas outras, esteja no olhar sobre competências. O que são competências? É isso que o Talento em Foco vai trazer para você hoje. E nós falando de competência aqui, e de repente aparece um cozinheiro na tela, é isso mesmo, produção? É isso mesmo. Eu quero começar a falar de competência com você à luz de uma metáfora muito simples, a metáfora de um cozinheiro. Mas antes, eu quero te perguntar, você sabe cozinhar? Então, eu quero que você imagine aqui comigo sobre um desafio. Quantas pessoas curtem aí programas de televisão que têm a ver com aqueles desafios de culinária? Então, vamos imaginar. Imagine que nós estamos aqui num desafio de culinária e nós temos 2 times. Um time de pessoas que são chefes de cozinha. Eles sabem cozinhar, eles adoram cozinhar, eles dominam a arte e eles cozinham há muito tempo. E nós temos um outro time aqui ao lado com pessoas que têm grande força de vontade, que estão muito motivados, mas que na verdade nunca cozinharam absolutamente nada na vida. Nadinha. Nós entregamos a esses 2 grupos uma receita, os mesmos ingredientes, a mesma ilha, os mesmos utensílios, o mesmo tempo para preparar essa receita. Será que ao final nós teremos um resultado similar? Ou será que aquele time de pessoas que já tem habilidade, que tem conhecimento, que tem prática e que também brilha o olho da paixão de cozinhar, pode ter ali um resultado mais criativo? É isso que eu quero colocar. Eu sei que muitas vezes a força de vontade, ela move muitas barreiras e faz com que a gente traga resultados até inimagináveis. E é aí que é importante unir não apenas a força de vontade, mas aquilo que é uma competência. Competência são sinergias. O que é uma sinergia? Uma sinergia é quando o todo é muito maior do que a mera soma das partes. E competência é uma sinergia a partir de 3 grandes pilares: do conhecimento, que é o saber, que é tudo aquilo que você adquire ao longo da vida, de maneira formal ou informal. Mas apenas o saber, ele não faz com que uma pessoa se torne efetivamente competente. A competência, ela passa também pelo saber fazer, pela habilidade de realizar uma coisa. Voltando à questão da cozinha, eu sou um exemplo vivo disso, que eu posso saber exatamente, adoro panqueca, eu sei te dizer o que é que vai numa receita de panqueca. Eu tenho conhecimento dos ingredientes, eu sei exatamente como fazer, no nível da mente. Mas a questão é, uma vez eu fui fazer panqueca e aquilo virava e nada. O que acontece? O fato de eu saber da receita não me tornou uma pessoa hábil em fazer panqueca. A habilidade, ela tem a ver com a
prática, ela tem a ver com aprendizado, com fazer aquela aplicação acontecendo realmente. Então, a competência, ela junta ao conhecimento e ela junta a habilidade. E muitas vezes, para nos tornar hábeis em determinada coisa, é fundamental que a gente pratique. O cérebro, ele aprende por repetição. Nós sabemos que podemos até desenvolver, aprender um determinado conhecimento e criar trilhas, de sinapses, criar trilhas neuronais. Só que o cérebro, ele é programado para voltar ao estado anterior. Daí a importância de trabalhar a prática, porque no momento em que você pratica algo, você fortalece essas sinapses e você vai trazendo essa prática para o teu comportamento quase que automático. Então, o conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude, que ela tem uma relação de comportamento, que é o querer fazer. Eu posso conhecer a receita de panqueca, ter a prática de panqueca, mas se eu não quiser fazer panqueca hoje, não vai ter panqueca no almoço ou no jantar. Então, o que acontece? Competências são entregas. Quanto mais você é competente em determinada área, melhor, mais aprimorada, mais criativa é a sua entrega. Eu quero fazer aqui um ponto também, eu quero destacar que na nossa vida profissional é muito importante olhar para o aspecto interno, que é da competência, e também do aspecto externo. Uma competência, ela é como uma semente, ela também precisa de um terreno fértil para poder florescer. Imagina que você tem a competência da criatividade. É fundamental que a organização que você esteja inserida, que o ramo de atividade, comporte isso. Então, também é importante entender o papel da cultura e do ambiente para que essa competência ela possa florescer. E ainda na questão da competência, é importante entender que a competência, ela é formada além do conhecimento, da habilidade e da atitude, que é o comportamento, é fundamental também que ela seja acompanhada sobre um equilíbrio emocional e sobre os valores. Então, olha só comigo aqui, esses pontos da competência, que é a chave da competência. Muito bem, competências são entregas compostas pela chave do conhecimento, aquilo que você aprende formal ou informalmente, as suas habilidades, a sua prática, o ensaio e erro, deu ruim, vamos lá, vamos tentar de novo, que é a prática que aprimora a entrega. A atitude, o comportamento, porque é a ação que muda o resultado. Os valores, valor é tudo aquilo que é importante para você. O valor, ele é fundamental porque o valor ele está muito atrelado à motivação. Vamos imaginar, se para você aprender é um valor, ninguém vai precisar ficar ali em cima para que você estude, para que você se desenvolva, porque é importante para você. Então, o valor, ele está atrelado ao motivo que te move em direção a algo. E os valores, eles são fundamentais também, porque além de nós tirarmos ele é gerador, ele é fonte geradora de energia para nos colocar em movimento, ele também nos informa até onde nós vamos. Eu vou dar um exemplo. Se honestidade é um grande valor para você e você acaba entrando ou identificando que naquele ambiente a honestidade ela não é contemplada, aquilo te diz, é um critério para que você se perceba, isso aqui não é o meu lugar. Então, o valor é fundamental. Quais são os seus valores? Os valores, eles podem ser, embora nós tenhamos valores universais, nós podemos ter um conjunto de valores para a vida pessoal, outro para a vida profissional. Então, quais são os seus valores? Conhecendo os seus valores, certamente, você vai conseguir identificar de onde você tira
tanta energia, a energia criativa, a energia que vai te mover para que você possa ultrapassar obstáculos, para que você possa ter aquela perseverança, aquela resistência e continuar adiante, apesar das tempestades, das dificuldades, porque cada dificuldade, ela traz aí uma importante oportunidade de desenvolvimento e de aprendizagem. Basta mudar a pergunta, ao invés de ficar, por que isso acontece comigo? A pergunta é, o que eu aprendo com isso? De que maneira eu posso me desenvolver? O que este episódio aponta sobre meu ponto de força ou sobre as minhas oportunidades de desenvolvimento, de melhoria e de aprimoramento pessoal e profissional? Se o aprendizado é um valor para você, acredite, não tem tempo ruim, porque o que acontece, independente se está chovendo ou se está fazendo sol, você vai conseguir extrair uma lição daquilo para o seu desenvolvimento. E aí é que entra a questão do equilíbrio emocional. Uma pessoa competente, é fundamental que ela tenha o conhecimento sobre as próprias emoções. O que tira, o que a deixa com raiva, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, né? Então, essa ideia de você conhecer e ter o domínio das suas emoções, lembrando que não existe emoção negativa, mesmo a tristeza, mesmo a raiva e mesmo o medo, elas têm um papel fundamental na nossa biologia. Cada emoção, ela é disparada por um evento externo ou interno. Por exemplo, vamos começar pela emoção da raiva. A raiva, ela tem um disparador que é o obstáculo ou é a invasão. Quando você está com raiva, é o teu cérebro dizendo que você está se sentindo invadido ou que você tem um obstáculo aí. Imagine quando você quer chegar em algum lugar e pega todos os semáforos fechados. É natural que a gente fique com um pouquinho de raiva. Por quê? Porque aquilo está impedindo de você chegar onde você queria dentro do teu plano. A raiva, ela nos sinaliza o que é que nos invade. E a raiva, ela pode ser altamente destruidora se nós não a soubermos controlar. Mas quando nós olhamos para ela como fonte de aprendizado, nós podemos nos desenvolver. Porque eu estou me sentindo invadido com esta situação? Que a resposta de agressão é a melhor resposta comportamental que eu posso dar agora? Então, o que eu posso fazer? Né? O que é possível fazer? De que maneira eu posso responder a essa situação? Bom, está aberto, o sinal está fechado, eu vou ter que aguardar mesmo. Eu posso aproveitar para aprender inglês, para ouvir uma música gostosa no rádio, não é? Então, entender que sempre tem opção, mas é importante olhar de forma amorosa para essa situação. A outra emoção muito interessante é a emoção da tristeza. A tristeza, ela é um disparador de uma sensação de perda, seja ela real ou seja ela apenas imaginária. Não é? Porque às vezes o nosso cérebro não distingue uma coisa da outra. Basta ver, se você já assistiu aquele filme Marley e Eu, quantas pessoas choravam copiosamente no cinema, mesmo sabendo que se tratava de uma obra de ficção, a emoção era real. A tristeza, a comoção era verdadeira. Então, ao se sentir triste, se pergunte, o que eu estou sentindo que perdi aqui? Será que eu perdi mesmo? Não é? O que eu ganho a partir desse cenário? Note que aqui no Talento em Foco, nós colocamos sempre o foco nas perguntas, porque as perguntas, elas iluminam áreas que até então estavam obscuras ou desconhecidas. Vamos falar do medo. O medo, ela é uma emoção disparada por uma ameaça, então seja ela real ou imaginária. O medo, ele tem um papel fundamental para nos preservar. Se não tivéssemos medo, nós poderíamos subir aí num prédio de 30 andares e ficar ali balançando a perninha sem medo de cair. O medo nos preserva. O medo, quando ele é em excesso, ele nos paralisa.
paralisa. E é aí que é importante entender. Será que eu estou com medo? Esse medo, ele é real? Esse medo, ele está querendo assegurar o meu status quo, que é a situação, né? A forma como as coisas estão estabelecidas? Ou esse medo, ele está me sinalizando a importância de eu me preparar de uma maneira diferente para cenários que eu ainda imaginei? Quais são os cenários possíveis? O que de pior pode acontecer? E o que é importante que eu me prepare para isso? O que de melhor pode acontecer? As pessoas de sucesso, as pessoas de grande realização, não são aquelas que não têm medo. Elas têm, mas elas vão apesar do medo. Elas utilizam o medo como sinalizadores do que é que o cérebro está dizendo que pode vir a ter uma ameaça ou perigo. Avaliam se essa ameaça ou perigo é de fato uma ameaça ou um perigo real, ou se isso é para manter o status atual, né, tudo como está, ou então se é um sinal do cérebro que é importante se preparar de uma forma ou de outra. Então nós falamos aí da raiva, da tristeza, do medo. Aí nós temos também as emoções positivas, né? Que é aquela que nos dá muito prazer, então que nos traz recompensa e que faz com que a gente também tenha cada vez mais motivação e que nós fortalecemos essa coisa da coragem, do ir adiante. Então, conhecer as emoções, olhar para elas como algo que tem um papel fundamental na preservação da nossa vida, entendendo que o cérebro emocional, ele é o cérebro primitivo, ele sempre vai agir primeiramente, né, porque ele tem o objetivo de te proteger. Então, no momento em que você vai agir no impulso, talvez seja a hora de parar, respirar, puxar o freio de mão e se perguntar, será que agora é realmente o momento de eu dar esta resposta? Será que esta resposta é a melhor resposta para o objetivo que eu quero atingir? Então, essas questões, elas formam uma competência, conhecimento, habilidade, comportamento, a questão dos valores, o autoconhecimento dos valores e das emoções. Lembrando também que é fundamental ter a clareza de que as competências, elas são hoje divididas em competências técnicas e competências comportamentais. Então, o que eu quero te dizer? Já foi o tempo que simplesmente uma pessoa que era muito boa em uma determinada área era a pessoa mais indicada para galgar os níveis de gestão dentro de uma organização, porque ela era muito boa tecnicamente. Hoje é fundamental que todos nós, para que a gente possa realmente construir uma carreira sólida e sustentável, tenhamos um olho no gato e um olho no peixe. O que significa isso? Trabalhemos a nossa competência técnica. O que é competência técnica? É aquela voltada para o saber do teu trabalho. Então, vamos imaginar, se você é um contador, qual é a competência técnica, né? Toda aquela relação de tudo que você aprende na faculdade, de fazer um balanço, entrada, saída, lucro líquido, tudo esse processo é fundamental que você conheça. Se você está trabalhando aí, está estudando gestão de pessoas, é fundamental que a tua competência técnica de recrutamento, seleção, treinamento, plano de cargos e carreira. Se você é um advogado, é fundamental que você saiba fazer uma tese, que você saiba peticionar, fazer uma defesa oral. Isso daí é competência técnica, somente para dar alguns exemplos. Agora, nós não podemos mais acreditar que a nossa carreira ela possa prosperar apenas na competência técnica. É fundamental também olhar com tanto carinho para as nossas competências comportamentais, que são aquelas competências alicerçadas na inteligência emocional, que é a capacidade de você conhecer e lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. E é por isso que a inteligência emocional ela é composta em duas grandes inteligências, que é a inteligência intrapessoal, é a capacidade de você olhar para dentro de você mesmo, conhecer os seus humores, e a inteligência interpessoal, que é a sua capacidade de ter empatia e de gerir relacionamentos. Na inteligência intrapessoal, nós temos aí
o autoconhecimento, a automotivação, o autocontrole, que é o autodomínio, na nossa inteligência interpessoal e como nós trabalhamos a nossa gestão de relacionamentos. Então, para construir a carreira, é fundamental ter a clareza no conceito de competências. E aí, eu te pergunto, como você pode começar a trabalhar agora, a construir competências essenciais para a sua carreira? É isso aí. Aprender é uma maravilhosa aventura e este olhar nos torna protagonistas da nossa própria vida e da nossa carreira. É isso aí. Eu sou Érica Lotes, mentora de capital humano, e o Talento em Foco de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço.